Ele caminhava sozinho pelas ruas de uma Europa fria e sem fé. Um homem de olhar profundo, bigode espesso e mente inquieta. Seu nome? Friedrich Nietzsche. Enquanto o mundo acreditava estar avançando com a ciência e o progresso, Nietzsche via algo diferente, um vazio se abrindo sob os pés da humanidade. E foi nesse vazio que ele pronunciou uma das frases mais temidas e mal compreendidas da história. Deus está morto. Mas Nietzsche não falava como um blasfemo. Falava como um profeta trágico, anunciando o colapso da fé, da moral e da própria alma humana. É ao século XIX. O mundo estava mudando. A Revolução Industrial transformava o homem em máquina. A ciência parecia responder a tudo. Darwin explicava a vida sem precisar de Deus. Mas o preço do progresso era a solidão espiritual. O homem moderno, cercado por máquinas e teorias, começava a sentir que Deus havia desaparecido, não porque morrera, mas porque já não era necessário. Nietzsche percebeu que a humanidade estava perdida. Não acreditava mais no céu, mas também não encontrava sentido na terra. E assim, em suas palavras, o sol da fé se apagou, e uma longa noite começou a cair sobre o Ocidente. Em seu livro A Gaia Ciência, Nietzsche conta a história de um louco. Um homem que entra numa praça, carregando uma lanterna acesa em plena manhã. Ele grita: "Procuro Deus! Procuro Deus!" As pessoas riem, zombam, mas o louco responde com uma voz que corta o riso como uma espada. "Para onde foi Deus? Eu vos direi. Nós o matamos, vocês e eu." Silêncio. O louco olha em volta e percebe que ninguém entende. Como podemos beber todo o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Para onde se move a terra agora? Essas perguntas ecoam até hoje. Nietzsche não falava de um assassinato literal, mas da morte simbólica de Deus na mente humana. O homem, ao negar os valores antigos, havia destruído o próprio sentido da existência. E o resultado seria o niilismo, um vazio onde nada tem valor e toda moral se torna relativa. Nietzsche via o niilismo como a doença do futuro, um tempo em que o homem viveria sem propósito, substituindo a fé por dinheiro, fama e poder. "O deserto cresce", escreveu ele, "e ai daquele que abriga desertos dentro de si." O niilismo era o abismo, e quem olhasse demais para ele correria o risco de ser devorado. Nietzsche olhou, e o abismo olhou de volta. Ele via um mundo que já não acreditava em nada, nem em Deus, nem em si mesmo. Mas diferente dos pessimistas, Nietzsche acreditava que do colapso poderia nascer algo novo. Deus está morto, e nós o matamos. Mas o que vem depois? Nietzsche acreditava que se o homem matou Deus, então cabia a ele assumir o trono do Criador. Assim nasce a ideia do Übermensch, o além do homem, um ser que não precisa de dogmas, que cria seus próprios valores, que transforma dor em força e caos em beleza. O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, dizia ele. Uma corda sobre o abismo. O Übermensch é quem atravessa essa corda, quem aceita a vida como ela é, com dor, sofrimento e solidão, e ainda assim diz sim à existência. Nietzsche via essa coragem como um novo caminho para o sentido. Não esperar salvação divina, mas tornar-se o próprio Salvador. Em 1889, Nietzsche estava em Turim, na Itália. Caminhava pelas ruas quando viu um cocheiro açoitando brutalmente um cavalo. O filósofo correu até o animal, abraçou seu pescoço e começou a chorar. Foi seu último gesto lúcido. A partir desse dia, Nietzsche mergulhou na insanidade. Sua mente, que havia desafiado Deus, o homem e o nada, finalmente se partiu. Quem combate monstros deve cuidar para que não se torne um deles. Talvez Nietzsche tenha ido longe demais. Talvez tenha tocado o limite da compreensão humana. Mas a sua loucura foi o preço da lucidez. Nietzsche morreu em silêncio, mas suas palavras não. Hoje, mais de um século depois, a humanidade vive exatamente o que ele previu. Vivemos em um mundo sem deuses fixos, onde cada um cria sua própria verdade, onde tudo é permitido, mas quase nada tem sentido. Nietzsche não apenas anunciou o futuro, ele o entendeu antes de acontecer. Quando se mata Deus, escreveu, o céu não se ilumina,
ele se torna vazio. E no vazio, cada um de nós precisa decidir: vai cair ou vai criar asas? Nietzsche não matou Deus por ódio, matou por amor à verdade. Ele queria libertar o homem das correntes, mas também o alertou sobre o preço da liberdade. Sem Deus, não há absolutos. A responsabilidade é toda nossa. E talvez seja essa a verdadeira mensagem. Não foi Deus quem morreu. Foi o homem que deixou de acreditar. Torna-te quem tu és. Nietzsche nos convida a essa coragem, a viver sem muletas, sem ilusões, sem garantias. A ser, cada um de nós, o novo criador de sentido. Este foi Ecos do Passado. Se o pensamento te tocou, deixa o teu like e lembra-te, quem encara o abismo precisa estar pronto para não se perder.